Olá, meus amigos, boa noite. Meu nome é Tadeu Feijão, eu sou médico anestesiologista, também tenho formação em acupuntura e logoterapia. E estamos aqui dando sequência a essa nossa segunda aula de como potencializar o seu cérebro com mapas mentais. É uma série de 3 palestras, esta é a segunda. E o nosso objetivo é ensinar a você como organizar informações, como acessá-las e recuperá-las. Então eu convido também nesse instante aqui para você, se você não assistiu, assistir a nossa primeira aula, está disponível, e para que você possa dar um acompanhamento mais completo nessa parte formativa. Então na nossa primeira aula, eu falei como foi que eu conheci os mapas mentais. Então, o meu conhecimento com os mapas mentais foi no período em que eu estava vivendo nos Estados Unidos. Eu tive um contato com mapas mentais e venho utilizando esses mapas mentais desde então, há mais de 30 anos que eu faço uso de mapas mentais, utilizo para meus estudos, para planejamentos, para praticamente tudo que precisa de organização de informações, eu utilizo mapas mentais. E os mapas mentais é uma técnica que foi desenvolvida por um psicólogo inglês chamado Tony Buzan. É uma técnica que ela é orgânica, porque ela imita a maneira como o nosso próprio cérebro funciona. E ao invés de a gente ter a informação organizada de uma forma linear, nós temos ela feita de uma forma mais holística, mais completa. E isso torna a técnica muito fácil de ser aprendida, porque ela é a maneira natural como o cérebro já funciona. Ela é uma técnica também de mnemônica que permite a gente memorizar com mais facilidade e recuperar a informação utilizando um recurso chamado recall, que é um tipo específico de memória. Recall é a nossa capacidade de nós nos lembrarmos de algo quando nós queremos e precisamos. Então, é a recuperação, a lembrança voluntária de algum tipo de informação, é o que nós chamamos de recall. Então, a técnica de mapas mentais, ela facilita especialmente o recall e tem como principais características a utilização de palavras-chave, hierarquização da informação e o uso de cores. Então, os mapas mentais, eles facilitam o nosso aprendizado, a nossa organização das informações. E nós podemos utilizar mapas mentais de várias maneiras, mas basicamente para o nosso desenvolvimento acadêmico, através de estudos, né, que permite a gente fazer resumos hierarquizados, que são muito mais fáceis e melhores de ser utilizados nos momentos que nós precisamos fazer revisões. Permite também a gente fazer anotações de aulas, anotações de livros, dessa forma também, hierarquizada, como eu falei. Permite também nós fazermos, nos prepararmos para palestras, organizando a matéria que nós queremos apresentar na palestra dessa mesma maneira. E também outra área grande de utilização, principalmente na parte empresarial, é na parte de planejamento de grupos, né, planejamentos coletivos, quando nós temos a necessidade de termos equipes, times fazendo planejamento. A utilização dos mapas mentais são muito utilizados porque torna possível a participação de um número grande de pessoas e permite que as pessoas possam contribuir de uma forma fácil e também de uma forma contributiva. E o planejamento corporativo propriamente dito. Só para a gente ter uma ideia, né, quando aconteceu aquele ataque a Nova York, o 11 de setembro de 2001, grande parte da recuperação da malha telefônica e a malha de energia e de trânsito na cidade foi feita com as equipes trabalhando com mapas mentais. Então ele permite essa facilidade de colaboração
e de um trabalho cooperativo, de equipes, de áreas diferentes, mas que estão em torno de um único projeto. Então existem grandes empresas, grandes corporações como a Boeing, que também quando eles precisam que equipes façam o trabalho de determinação de contribuições em um único projeto, eles utilizam mapas mentais para isso. E nós, né, assim, atendemos às nossas necessidades e buscamos resultados através da melhoria do nosso desempenho, principalmente nessa área de recall, como eu falei anteriormente. Recall, só lembrando, é quando nós fazemos a recuperação de informação na hora que nós queremos, ou seja, nos lembrarmos do que nós precisamos na hora que nós queremos. E o ganho de tempo é uma das grandes, dos grandes benefícios dele, porque impede que a gente tenha informações redundantes e permite também grandes resultados, né? Os resultados, a gente percebe isso pela maneira como nós ganhamos tempo e temos mais produtividade no nosso planejamento e temos o que nos dá mais a sensação de maior progresso em menos tempo. E assim, uma das coisas muito importantes nos mapas mentais são o uso de cores. Então, o nosso cérebro aprende e se lembra muito mais quando nós utilizamos cores. Então, os mapas mentais, uma das características importantes deles é o uso de no mínimo 3 cores. Então, quando nós fazemos isso, quando nós colocamos no mínimo 3 cores em uma página, nós aumentamos em até 30% nossa capacidade de retenção daquela informação. E o uso de palavras-chave, que também permite que a gente consiga colocar grandes quantidades de informações sem ter que escrever muito. Então, as palavras-chave, como nós falamos na aula passada, elas não são simplesmente a palavra mais bonita, a mais significativa, mas elas seguem um determinado critério, né, que nós, de acordo com a classe gramatical. Por exemplo, nós temos palavras de lembranças, né, que são substantivos, e temos palavras que facilitam o esquecimento, né, que são os adjetivos. Então, a gente verifica o que é que nós queremos utilizar. Quando nós queremos nos lembrar de algo por mais tempo, a gente escolhe os substantivos como palavras-chave. E, assim, uma das coisas que nós podemos encontrar que pode ser que a pessoa diga assim, mas é muito tempo, a gente gasta muito tempo para fazer um mapa mental, mas não é verdade. Uma vez que a gente aprende a usar dentro da técnica os mapas mentais, a gente consegue fazê-los muito rapidamente. Nós podemos fazer à mão. Se você está fazendo um mapa para aprendizado, eu aconselho que você faça à mão. Se você está fazendo um mapa para planejamento, eu aconselho que você já faça direto no computador. Outra grande vantagem é que o mapa é um estudo, então ele é uma ferramenta para revisão muito eficiente, principalmente na área de estudos. E como ele mostra toda a informação em um único diagrama, ele permite que a gente evite a redundância de informações. Então, o pouco tempo a mais que está sujeito ele consumir é grandemente compensado pela qualidade e pela crítica hierarquizada da informação que já é feita na confecção do mapa. Então, as principais dificuldades que tem no uso do mapa, as pessoas que normalmente fazem o mapa e acham difícil de fazer, são quando as pessoas não dominam bem a técnica de fazer. Mas o nosso objetivo é ensinar como você dominar essa técnica para você ter não só diagramas, não só esquemas, mas mapas mentais que sejam eficientes e que dêem o resultado que nós buscamos. Então, para isso nós estamos oferecendo, assim, por tempo limitado, né, uma solução mais completa. Se você quer conhecer mais a respeito dos mapas mentais, então a gente vai estar trabalhando um curso
de mapas mentais e estamos oferecendo a você, nós vamos disponibilizar, não vai ser por muito tempo, porque o nosso objetivo é também dar um acompanhamento nas pessoas que estão fazendo, que se interessarem por esse curso que nós vamos oferecer, né? E mais adiante a gente vai explicar como a pessoa fazer inscrições para aprender mais a respeito de mapas mentais nessa oferta que nós vamos estar disponibilizando um pouco mais na frente. Então, assim, nestas duas aulas, nós falamos a respeito dos mapas mentais, nós explicamos essa técnica, como é que ela pode ser utilizada, como é que você pode se beneficiar, né? Eu sempre digo o seguinte, para quem tem pouco tempo, então nós temos que fazer certo da primeira vez. Para quem tem poucos recursos, nós devemos evitar ter que repetir tarefas. Porque quando nós fazemos da primeira vez e evitamos a repetição de tarefas, nós utilizamos melhor os recursos que nós temos, recursos humanos e financeiros. Então, para isso, o ideal é a gente ter um bom planejamento. Os mapas mentais são uma excelente ferramenta de planejamento. Nós falamos um pouco também do histórico dos mapas mentais, de como foi que eles surgiram. Inicialmente, eles surgiram para auxiliar crianças que tinham dificuldade de aprendizado. Depois, eles se tornaram uma ferramenta muito importante de gerenciamento e de planejamento. A utilização dos mapas mentais nós fazemos em todos os aspectos onde nós lidamos com informação, tanto a nível pessoal, no caso acadêmico, na aprendizagem de coisas, mesmo para facilitar a memorização, e também uma utilização corporativa, nessa área de gerenciamento, planejamento. E como resultados, assim, o que eu considero o principal resultado dos mapas mentais é sua facilidade de utilização, aumento de produtividade e aumento de eficácia naquilo que nós nos propomos, na maneira como nós lidamos com informações. Então eu lhe convido a participar, nós ainda teremos uma aula subsequente a essa, para explicarmos um pouco mais a respeito desses mapas mentais e lhe convidar a conhecer mais aprofundadamente com essa oferta que nós vamos lhe oferecer. Muito grato e eu espero contar com você na nossa próxima aula.